É bom para descontrair, descontrair. É, porque ele falou ok, eu falei ok, ok. Gente, uma alegria. Obrigada. Essa conversa vai ser uma delícia. Já tem até gente no chat. Eu acho que é a Carol, não é? Não tenho. Tanira, Bárbara e Victória. Hum, público. Ah, atrasinho. Uhum. Pergunta que você está falando já. Não, só com você. A gente não ouve, não. Não, só com você. A gente não ouve, não. Não, só com você. A gente não ouve, não. Muito boa tarde. Gostaríamos de dar as boas-vindas para todas as pessoas aqui presentes, agradecer a presença de todas as pessoas, agradecer a presença dos nossos colegas, dos nossos convidados. E nós gostaríamos de dizer que o Bate-Papo em Casa, Tipologia Casa Museu, no seu terceiro encontro, Mediar na Casa Museu, o trânsito entre o público e o privado, é uma atividade que integra o Plano Anual Casa Museu Ema Klabin Digital 2024. Esse plano anual foi contemplado pelo Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, o PROMAC, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. E ele é patrocinado pela empresa Marsh McLennan, a quem agradecemos. Estamos nesse momento com uma estrutura de gravação, né, desse encontro, e nós já de antemão aproveitamos para que todas as pessoas acompanhem o segundo e o primeiro encontro realizados, né? Nós tivemos no segundo encontro a presença da Casa Museu Roberto Marinho, com a Roberta Condencha, e a rede de Casas Museus Literários de São Paulo, com a Alexandra Rocha, ambas coordenadoras dos educativos. No primeiro encontro, falando um pouco sobre a tipologia casa-museu e o trânsito entre o público e o privado, nós tivemos a presença do pesquisador Antônio Ponte. Então, nós convidamos a todos para acompanhar essa transmissão e as outras transmissões já disponíveis no canal do YouTube da Casa Museu Ema Klabin. E eu queria aproveitar aqui, né, e apresentar a Casa Museu Ema Klabin, né, o educativo da Casa Museu Ema Klabin, também iniciar pelo educativo, né? Eu sou a Cristiane Alves, eu coordeno o educativo da Casa Museu Ema Klabin, e eu estou aqui, né, nessa sala de bate-papo com Felipe Azevedo, que trabalha aqui como educador, é o educador mais antigo da casa, ele tem mais de 10 anos aqui. E nós temos no YouTube a Carolina Sobral, a Ana Clara Valadares, que estão no YouTube, então fiquem à vontade de conversar com elas pelo YouTube. E nós temos a alegria de ter o Luiz Henrique Otto de Santana Filho, que está
mobilizando a tecnologia e que fez essa transmissão acontecer junto com o Felipe. Então, eu queria muito agradecer ao Luiz. Bom, essa é uma conversa sobre casas-museus, focada um pouco na questão da educação, né? E eu queria já, de antemão, começar apresentando um pouco a Casa Museu Ema Klabin, né? Esse é um projeto desenvolvido pela Casa Museu Ema Klabin e a Casa Museu Eva Klabin. E essas são duas casas museus irmãs, Eva Klabin e Ema Klabin. A Ema Klabin mora em São Paulo. Ema Klabin, ela morou aqui nesta casa, ela foi a residência da Ema Klabin durante mais ou menos 33 anos. É uma casa-museu de colecionador, né? E ela abriga uma coleção reunida durante aproximadamente, sei lá, 40 anos, né? Ela começou a colecionar em 1947 e fechou essa coleção por volta da década de 80, quando ela criou a fundação e decidiu deixar a casa e a coleção como um legado à cidade de São Paulo, né? Um legado cultural. A coleção, como vocês veem aqui por essa foto aqui atrás, ela é bastante diversificada. Ela reúne objetos de artes decorativas, mobiliário, artes visuais, livros, objetos arqueológicos. E o projeto curatorial da Casa Museu, desenvolvido pelo Paulo de Freitas Costa, cria uma intimidade de casa, né? Então, cria mantém os ambientes preservados a partir de um registro de casa, né? Hoje a Casa Museu, ela desenvolve uma programação cultural, né, bastante diversificada, online e presencial, né, com ações educativas, cursos, palestras, exposições temporárias, e ela também é circundada por um jardim projetado pelo Burle Marx. E nós convidamos todas as pessoas para vir nos visitar. Bom, agora é comigo, né, Cris? Olá, boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. Eu quero agradecer, né, mais uma vez pela parceria estabelecida entre os setores de educação da Casa Museu Eva Klabin, Casa Museu Ema Klabin, e dos nossos convidados, né, que entraram também nessa parceria, que já vou apresentá-los, né, vou devidamente apresentá-los. Eu coordeno o programa de educação da Casa Museu Eva Klabin desde 2014 e, semelhante à Casa Museu Ema Klabin, nós temos um acervo bastante diversificado e eclético. A Eva nasceu em São Paulo, mas veio para o Rio de Janeiro, né, após o casamento, e aqui estabeleceu a sua residência, estabeleceu o seu território, não é, de vivências e experiências, e constituiu a casa. Ela alugava essa casa, que tinha uma configuração muito diferente no início, era uma casa no estilo normando, que era um tipo de construção muito comum na zona sul do Rio, mas bem menor do que temos hoje. E na década de 40, ela e o marido, Paulo Rapaport, alugavam a casa e, com o tempo, eles foram se apaixonando pelo lugar, né? Imaginem a Lagoa Rodrigo de Freitas na década de 40. Era uma outra realidade, né, do que temos hoje. E, com o tempo, eles conseguiram comprar a casa, e a ideia é formar esse lugar dentro de um outro contexto, de uma outra espacialidade. Mas, infelizmente, Paulo faleceu, e o que a Eva fez com o tempo foi aumentar, né, os espaços, estabelecendo mais ou menos uma relação com a arquitetura original. Hoje a casa é bem maior, nós temos diversos espaços, e, assim como a Ema, ela decidiu transformar a sua casa e o acervo que ela foi constituindo ao longo da vida. E o que temos de registro é que as primeiras peças ela ainda comprou na adolescência. Então, esse hábito do colecionismo, não é, esse processo, né, da coleção foi lá cedo, bem cedo, né, na adolescência.
e ao longo da vida inteira ela foi complementando a sua coleção, que é um acervo riquíssimo, um acervo com um potencial artístico, educacional e cultural enorme, que para nós, né, que somos da área de educação, é uma felicidade. Nós temos, a cada momento, um desafio diferente para poder lidar e construir proposições a partir de três aspectos, né, que é a coleção, que é essa coleção eclética, que abarca um período de 5.000 anos dentro da história da arte, indo desde o antigo até o início do modernismo europeu. Temos a memória da Eva Clabin e temos a estrutura, né, arquitetônica da casa. Mas, além disso, temos outros fatores, outros elementos importantíssimos, né, que é o entorno. Estamos na Lagoa Rodrigo de Freitas, e pertinho aqui do metrô Cantagalo, já fica um convite, né, para quem visitar a casa. E temos um elemento que é primordial, né, dentro desse conjunto, que é o público, que é o visitante, que é esse ser que dá vida a tudo isso, não é? Dá vida a todas essas camadas e dimensões chamadas Casa Museu Eva Clabin. Então, sem esse visitante, nada acontece, não é? Sem esse visitante, seríamos como um livro numa estante lá, guardadinho, paradinho. Ele precisa de vida, ele precisa de ter um leitor. E o nosso leitor é o nosso visitante, que é esse elemento primordial. Então, estamos aqui, sediados na Lagoa, e temos aqui, como a Cris também fez, vou fazer também, né? Esse espaço, que a gente chama de Sala Renascença, que é uma síntese desse ecletismo constituído pela Eva Clabin. Nós temos salas com temáticas, né, com nomes temáticos, mas vamos percebendo ao longo do caminho que a ideia da Eva era romper um pouco com uma espécie de linha do tempo, e a gente fala, inclusive, dentro de uma outra terminologia, que é teia do tempo. Né? A gente está o tempo inteiro se deparando com coisas muito diferentes no mesmo lugar, o que é muito bom, porque nós podemos falar de diversidade cultural o tempo inteiro, e é um tema super, né, importante. Tenho aqui, né, a Thaís Seixas, que é uma companheira de trabalho, uma figura muito importante na nossa equipe, temos outras pessoas também, e o setor de educação é um setor super importante, não é? Como a Cris falou, e eu tenho certeza que nossos convidados também falarão, não é? Nós realizamos um trabalho essencial, que é o trabalho de extroversão de todas essas camadas que constituem as casas-museus. Nós lidamos diretamente com os públicos e pensamos em ações, em proposições e nas relações com o público, dentro de uma proposição, dentro de uma proposta de trabalho que a gente chama de mediação, dentro de uma lógica dialógica, que é da troca e do protagonismo do visitante, dando a ele o direito de pensar por ele mesmo, o direito da fruição livre e da fala, da crítica, da sua colocação e da sua inserção no espaço, não como um elemento externo, mas como um elemento que faz parte dos sentidos que podem ser criados dentro de um ambiente como este. Então, eu quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade e passo a palavra para a Cristiane. O Bate-Papo em Casa, ele nasceu, né, em um período bastante trágico da nossa história, né, que foi a pandemia de Covid-19, em 2020, né, e que nos motivou a desenvolver uma ação que até então, para nós, né, que trabalhamos com educação, que trabalhamos com mediação, parecia muito distante, que é como desenvolver uma mediação online. Como conversar com o público sobre a obra sem a presença, né? Por outro lado, isso nos deu uma oportunidade maravilhosa de estreitarmos essa comunicação com a nossa irmã que mora lá no Rio de Janeiro e com quem a gente, né, dificilmente conseguiria desenvolver ações presenciais, né? Então, Bate-Papo em Casa é uma série que nasce dessa vontade de discutir, conversar, mediar, colocar em debate, colocar em discussão assuntos comuns das duas casas-museus e
apontando as suas divergências, apontando as suas narrativas, as suas reflexões críticas, as suas contranarrativas, para que a gente possa, como disse o Carlos, desdobrar em múltiplas formas de pensar. E este ano nós estamos focando a tipologia casa-museu, né? A própria tipologia, né? Então, o bate-papo em casa, tipologia casa-museu, ele se dedica a pensar na especificidade dessa tipologia museológica que é tão singular, né? Que tem como fato único, né? E inconteste, a questão de ser um ambiente doméstico, um ambiente íntimo, né? Um ambiente privado, que ao se tornar musealizado, ele se torna público, né? Então, é um espaço museológico onde necessariamente múltiplas camadas de significação eles vão atravessar e permear o tempo todo, né? E é um espaço onde a gente percebe o Carlos falou da teia, né, do tempo, e nada mais bem explicitado do que a questão da teia, né? Porque é o que a gente percebe, né, em termos de uma diversidade de conhecimentos, uma diversidade de aspectos que partem de um tripé muito bem assentado na Casa Museu, que pode ser verificado, né? Que é essa pessoa, né, esse colecionador, esse patrono, esse artista, né, os grupos sociais que estiveram nesta casa, que estiveram implicados nessa casa, né, as pessoas, a arquitetura, o entorno, o bairro, o território, né, a cidade, né, e as coleções, né, os objetos em si. Então, esse tripé, ele articula uma série de conhecimentos, uma série de conteúdos, uma série de aspectos, que é o caldo, né, cultural no qual o educativo emerge nos seus estudos, nas suas pesquisas, para desenvolver uma mediação com o público, né? Como estudar, pesquisar, e a partir daí desenvolver uma abordagem dialógica, como o Carlos falou, que faça essa extroversão, mas uma extroversão que considere o público, né, como bem disse o Carlos, na sua subjetividade, nos seus pontos de vista, no compartilhamento de experiências, né? Como a gente desenvolve uma reflexão crítica a partir dos conteúdos que a Casa Museu suscita, né? Porque às vezes um conteúdo ele é uma porta de entrada para diversas outras discussões. Uma peça, né? E aí a gente acha que a gente está falando muito de pensar numa perspectiva de cultura material mesmo, né? Como essas peças elas têm um contexto, como essa casa, como os assuntos que permeiam essa casa, eles vêm de um contexto. Então, essa é a nossa vontade de conversar com os públicos sobre essas questões, e para isso nós temos tido a grata oportunidade e a alegria de termos convidados sempre muito disponíveis, então a gente já agradece a disponibilidade e convidados absolutamente especiais para apresentar as suas reflexões e compartilhar com a gente essas reflexões. Realmente, eu agradeço mais uma vez a presença dos nossos convidados, ilustres convidados. Como a Cris falou, essa possibilidade virtual, não é, abre aí um campo, derruba uma série de fronteiras e muros, não é, geográficos, e nos dá esse momento aqui super bacana de diálogo com outras regiões do país, não é, e diálogo com outros colegas. Antes de apresentá-los, eu quero agradecer ao IBRAM, ao Instituto Brasileiro de Museus, porque essa programação, esse evento, faz parte da 22ª Semana Nacional de Museus.
E para nós é muito legal, é muito gratificante poder fazer parte dessa programação, né? E agradecer ao IBRAM por possibilitar, não é, esse momento e essa possibilidade de relações aqui que estamos traçando, e também considerando o tema deste ano, não é? Que é museu, pesquisa e educação. Tema, né, assuntos que giram o tempo inteiro, nos atravessam o tempo inteiro. Tenho certeza que todos aqui vão concordar, né? O tempo inteiro estamos falando sobre museus, sobre pesquisa e sobre educação. Então, o tema é super relevante para o momento que estamos vivendo. Então, vamos às apresentações desses convidados ilustres. Vamos começar pela Simone Trindade. A Simone Trindade, ela é do Museu Carlos e Margarida Costa Pinto, que fica em Salvador. A Simone, ela é graduada em História pela Universidade Católica de Salvador e bacharel em Museologia pela Universidade Federal da Bahia. É mestre em Artes Visuais pela EBA, da Universidade Federal da Bahia, com estudo sobre as pencas de Balangandãs, a partir da coleção Museu Carlos Costa Pinto. Diretora adjunta cultural do Museu Carlos e Margarida Costa Pinto, sendo responsável pelo serviço educativo da instituição. É diretora operacional da Tecnomuseu, empresa especializada em museologia, pela qual realiza projetos de educação patrimonial. Pesquisadora da história e coleção Carlos e Margarida Costa Pinto, em especial joalheria crioula, com várias publicações na área. Muito obrigado pela sua presença, Simone. O nosso segundo convidado ilustre é o Francisco Pereira. O Francisco Pereira é da Casa Museu Madalena e Gilberto Freire. Ele é gestor, produtor cultural, coordenador do educativo da Fundação Gilberto Freire desde 2016 e gerente de projetos na Fundação Gilberto Freire desde 2009. Junto com o Francisco, temos também outras duas pessoas que trabalham com ele, que é o Matheus Torres. O Matheus é educador e mediador, estudante de letras, português e espanhol na Universidade Federal Rural de Pernambuco. E Bárbara Miller, educadora e mediadora, estudante de licenciatura em História na Universidade Federal, também de Pernambuco. Eu esqueci de situar, não é, a casa na qual o Francisco trabalha, que fica em Pernambuco. Então, mais uma vez, é um prazer. Agradeço muitíssimo pela presença e pelo compartilhamento desse momento com vocês. Tá? Vamos começar pela Simone? Bom, eu queria primeiro agradecer o convite do Museu Emma Klabin e da Eva Klabin nesse programa bem especial. E vou compartilhar um pouco aqui do nosso museu, do Museu Carlos e Margarida Costa Pinto, aqui em Salvador, Bahia, contando um pouquinho dessa trajetória, o que é um museu, enfim, vocês vão conhecer um pouquinho mais. Vou compartilhar aqui a apresentação. Só um minuto. Gente. Está compartilhado. Está compartilhado? Acho que sim, né? Está sim. Pronto. Bom, então vamos falar sobre o Museu Carlos e Margarida Costa Pinto, que fica aqui em Salvador, Bahia. Esse museu é fruto do sonho de um casal, de seu Carlos e dona Margarida Costa Pinto, que sonharam, colecionaram durante a primeira metade do século XX um acervo de artes decorativas, e seu Carlos eles tinham um sonho de fazer um museu. Só que seu Carlos Costa Pinto, ele faleceu em 1946 e não viu esse sonho virar realidade. Coube a dona Margarida, depois de 23 anos, ela conseguiu fazer o Museu Carlos Costa Pinto. Quando ele nasceu, em 1969, em homenagem ao falecido marido, ela denominou o museu, fez uma fundação e doou 3.175 peças de artes decorativas, essa propriedade, e denominou o museu de Museu Carlos Costa Pinto, em homenagem ao falecido marido. E agora, anos depois, agora no último dia 26 de março, em reconhecimento
a todo esse empreendimento, a toda essa dedicação, até dessa nobreza de Dona Margarida, de doar e fazer esse sonho virar realidade. Estamos aqui graças à ação dela, né, enquanto mulher. Ele foi se revisto dentro da nossa processo de requalificação e o museu passou a ser denominado Carlos e Margarida Costa Pinto. Então, isso aqui é um pouquinho da nossa casa, né? Diferentemente de outras instituições, né? Essa casa especificamente, ninguém nunca morou. O casal ia morar aqui, mas estava ainda em projeto de construção, quando o seu Carlos falhou ocupar. As peças eram de propriedade deles, era uma coleção fechada, a gente só tem o acervo do que pertenceu ao casal Carlos e Margarida Costa Pinto. Então, a gente tem, a casa era propriedade deles, embora ainda não tivesse finalizada a construção. Mas a gente tem essa aura justamente dessa coleção ter uma essência que é ter sido pertencido ao casal Carlos e Margarida Costa Pinto. De todas as coleções que nós temos, 12 coleções de artes decorativas, assim, destaca a prataria, que é a maior coleção, e o nosso diferencial, a maior coleção de joias denominadas anteriormente de joias crioulas, que é uma singularidade muito especial, que o museu tem muito orgulho de ser guardião dessas peças, que chama a atenção porque elas são um registro de um fato histórico bastante singular, que elas pertenceram, essas joias, que agora nas novas narrativas, nas construções de pesquisa e de discursos que o nosso serviço educativo tem implementado, que nós estamos consolidando cada vez mais, essas joias são símbolos de uma estrutura de superação. Nós denominamos elas agora como joias de liberdade e de poder, de um grupo muito pequeno de mulheres negras, que não só conseguiu a sua liberdade, que já era um grande feito, como conseguiu uma ascensão econômica e social dentro de uma sociedade aristocrática, senhorial, escravocrata, racista, sexista, enfim. E esse grupo de mulheres empreendedoras que conseguiu superar todas essas adversidades e um lugar numa sociedade, conseguiu construir um lugar nessa sociedade que não estava preparada para elas, o grupo de empreendedoras. Então, são 130 joias em ouro e 27 pencas de balangandãs em prata que fazem parte dessa coleção, a maior coleção conhecida em museus. Então, esse aqui é um pouquinho dessa história que a gente falou, né? O museu foi inaugurado em 5 de novembro de 1969, né? Fruto da coleção, que a gente já falou, e através dos anos, evidentemente, ele cresceu e foi se modernizando para justamente, né, atender cada vez mais e melhor o seu público, que é para isso, né, a função que nós temos. Oferece ao público uma diversidade de atividades, né, de exposição, além da exposição de longa duração, exposições temporárias, apresentações musicais, cursos, palestras, seminários, congressos, lançamentos de livros, enfim, programação de férias, feiras, eventos infantis. Então, há uma grande diversidade justamente para congregar todo tipo de público. Nós temos metas anuais bastante diversificadas e como Cristiane falou, a pandemia fez com que a gente começasse a explorar, não a escolha, mas como única possibilidade naquele momento, em 2020, né, a gente não tinha, o que a gente tinha de ação virtual, como acho que a maioria dos outros museus, a gente utilizava as redes sociais, a homepage, Facebook, YouTube, como formas de divulgar as atividades presenciais que a gente exercia. Com a pandemia, o virtual passou a ser a única forma de comunicação
comunicação com o público. E a gente se aprimorou essas ações e criamos dois programas do museu, que é através de lives no Instagram, que é Coleções e Colecionadores, e também Arte Contemporânea em Pauta, juntando ao restante da nossa programação. Só para a gente situar nessa linha do tempo do nosso museu, então, 1969, 5 de novembro de 1969, ele foi inaugurado. 5 anos depois, a gente já tem a criação do serviço educativo, que nessa época não era muito comum, e os museus geralmente eram espaços unicamente de contemplação, e a gente já tem, 5 anos depois, na década de 70, um serviço educativo que vai se tornar bastante atuante e transformador até para a própria imagem do museu. Graças ao serviço educativo que a gente vai ter, em 1996, um catálogo em braille, que também é uma inovação, né, um dos primeiros aqui do Nordeste, e 2000, a gente já tem uma reestruturação expográfica, justamente para atender essa demanda do público, e ano passado, em 2023, dentro da gestão da nossa diretora, Bárbara Santos, a gente está empreendendo um processo que se inicia no ano passado, formalmente, de requalificação museológica e museográfica, justamente para atender melhor o público. E uma dessas primeiras frutos desse processo foi a mudança de nome, que o Museu Carlos Costa Pinto passa a ser denominado Museu Carlos e Margarida Costa Pinto. E a gente acredita, né, o Museu Carlos e Margarida Costa Pinto acredita que o museu tem que ser para todos. Né, um museu, aí a gente tem uma imagem de um museu vivo, né, com crianças, com pais, programações infantis para a terceira idade. Então, a gente tem todo esse histórico de atuação do nosso serviço educativo. Por exemplo, aqui, né, a gente fez essa linha do tempo para botar alguns públicos especiais que a gente vem trabalhando ao longo desse período e que tem capacitado a gente nessa escuta, nesse trabalho, porque o serviço educativo, como a gente bem sabe, é a ponta de todo o trabalho que a gente faz na instituição, e é a ponta que se comunica diretamente com o público. Então, essa escuta, de saber o que é que precisa mais, o que precisa reforçar, o que precisa ser esclarecido, é justamente, muitas vezes, o serviço educativo que alerta atender melhor ao público. O serviço educativo, ele se baseia em uma palavra, uma ação, a gente pode dizer assim, que é acolher a todos. Né? Então, buscando esse processo de inclusão, desde o seu histórico, desde o início dele, não só atender o público escolar, que é e o tema desse ano, né, Museus, Educação e Pesquisa, ele realmente vem reforçar que os museus, como guardiões da memória, da história, das nossas identidades, ele tem um papel muito importante na vida de cada um de nós. Mas acontece que o conceito de museus, infelizmente, por conta do desconhecimento, as pessoas não se sentem parte, não sabem que podem entrar muitas vezes nos museus. E os museus casas, às vezes, por serem fruto de coleções, de pessoas que tinham uma condição social de elite, elas intimidam pela sua arquitetura, pela sua localização, e, na verdade, esses museus, eles fazem uma democratização de estar esses espaços acessíveis para todo tipo de público, para todos. Né? Então, nós temos um trabalho muito intenso com os grupos comunitários, né, que a gente tem um grupo de marisqueiras, que foi a primeira visita a museus que elas fizeram, e realmente se encantaram pelas histórias, mas até entrar ao museu, a gente teve de fazer um trabalho, porque como o museu não é um equipamento que faz parte da vida da maioria das pessoas, infelizmente, a gente tem primeiro de preparar esse público, dizer que você pode entrar, né? O museu é para todos.
Terceira idade é um público também que nós temos regularmente programações lúdicas, programações em que a gente tenta não só o aprendizado, mas também a sensibilização, o resgate de memórias, as vivências, tudo isso a gente trabalha com os nossos diferentes públicos. A gente tem uma ação continuada com grupos especiais, como a APAI e o CRETEA, o grupo de espectro autistas, que a gente está retomando agora que a pandemia, infelizmente, deu uma parada em muitas dessas programações que nós já tínhamos. E os deficientes visuais também é um outro público que nós atendemos e que a gente fortalece sempre essa interação. As oficinas artísticas, né, para crianças, para todos em geral, mas principalmente para crianças, nessas oficinas de férias. E a gente propicia também eventos que trazem, que fomentam a gente só pode mudar narrativas, a gente só pode mudar e fazer as pessoas entenderem sua história se a gente promove a difusão e a produção de conhecimentos. No mês passado, de 23 a 25 de abril desse ano, nós tivemos o primeiro Congresso Internacional Salvador dos Holandeses entre a monarquia hispânica e os Países Baixos, que marca os 400 anos da invasão holandesa em Salvador. Então, um episódio histórico muito desconhecido pela maioria do público, e a gente trouxe os maiores especialistas da Espanha, da Holanda, dos Estados Unidos, enfim, aqui do Brasil, de todo o mundo, para justamente falar sobre esse episódio específico, e foi também transmitido, né, online, está disponível no YouTube, e justamente para fomentar esses novos olhares, a questão da escravidão durante o período, a questão das mulheres, a questão da sociedade, além das questões inerentes da época que foi tudo um impulso, né, através de rotas comerciais, enfim. Nós temos também, né, dentro desse tema de educação e pesquisa, nós temos um contato muito grande com a Universidade Federal da Bahia, outras universidades também, mas a Universidade Federal da Bahia, por estar localizada em Salvador, né, a gente tem estágios supervisionados e tem também os professores, principalmente a professora Josiânia Freitas, que ontem esteve numa mesa redonda aqui no museu, nós disponibilizamos o museu para ser material didático para as turmas dos cursos de museologia, de história, de arte, de decoração, enfim, nós nos propomos a isso. E buscando essas novas narrativas, buscando esse propósito de um museu para todos, a pesquisa é a base de tudo. A gente não muda discursos sem conhecer os objetos. Então, os objetos, eles falam, mas nem sempre a gente entende o que eles estão falando. É a pesquisa que resgata essas histórias, essas narrativas. Qualquer objeto está inserido dentro do seu contexto histórico. Ele faz parte de uma sociedade, de todas as camadas sociais. E para a gente saber isso, a gente tem de pesquisar. E pesquisar para gerar novas narrativas. Não adianta você pesquisar e engavetar a pesquisa. Cabe trazer essas pesquisas e o serviço educativo criar essas narrativas baseadas em bases científicas. Também não são narrativas vazias. A gente tem de ter o compromisso do museu. O museu é uma instituição que tem um peso histórico, tem um compromisso, né? Todos nós temos um compromisso de disseminar conhecimentos produzidos a partir de bases científicas. Então, a gente pontua aqui algumas coisas, como que em 2000 a gente lançou um artigo sobre peônias, uma flor que consta da decoração de uma grande parte, 42% da nossa coleção de porcelana chinesa. E ela, como as características da arte oriental, ela não é apenas um elemento decorativo, não é só uma coisinha bonita que está na porcelana, ela tem toda uma simbólica. Então, para saber isso, a gente teve de fazer pesquisa, e essa pesquisa é levada
para o nosso público através da mediação com escolas, universidades, grupos especiais. Outra coisa, isso é a nossa coleção, que a gente chama atenção, que é a nossa coleção, vamos dizer, nossos carros-chefe, que são as joias anteriormente conhecidas como joias crioulas, e a gente desenvolveu, inclusive, uma dissertação de mestrado sobre as pencas de balangandãs e as joias até então denominadas joias crioulas, que nós agora denominamos joias de liberdade e de poder. Da produção do próprio museu também produz conhecimento sobre seus objetos e sobre as suas coleções. E as publicações marcam isso, não é só através da mediação, né, das suas palavras que são ditas, que são perpetuadas o discurso do museu. O discurso do museu está nos seus catálogos, está em toda essa produção que nós temos. O museu tem uma linha editorial justamente focada em suas coleções, buscando justamente trazer, através da pesquisa e da escrita, essas novas narrativas. Agora, no último dia 30, a gente lançou um e-book, né, o primeiro e-book que o museu está lançando, que é As Mulheres e Suas Bibliotecas Pessoais, que é fruto de um seminário que nós tivemos em 2022, em dezembro de 2022, e que, a partir da nossa instituidora, Dona Margarida Costa Pinto, que era uma bibliófila, né, no começo do século XX, que era uma coisa singular para uma mulher, e que ela inspirou a gente fazer esse encontro também internacional, esse seminário internacional, As Mulheres e Suas Bibliotecas, e agora a gente está lançando um e-book fruto desse seminário. Além da nossa própria coleção, a gente faz publicações sobre as coleções que a gente tem nas exposições temporárias, como a gente teve, a gente tem um programa de exposições, de relacionamentos com outras coleções, tanto coleções institucionalizadas, como museus, ou também como coleções particulares. Dentro dessas coleções particulares, a gente teve a coleção Beatriz e Mário Pimenta Camargo, tivemos a coleção Cosme e Damião, de Ludmila Breda, tivemos da Sedução da Ijome, de uma colecionadora particular, e um catálogo inicial de um artista agora conceituada, mas que estreou exposição nos museus aqui, Nádia Taquari, que baseia sua obra na nossa coleção principal, que são as joias de liberdade e poder. E eu queria agradecer a vocês, mais uma vez, o convite, né? Eu acho que eu cumpri o tempo aqui direitinho, e deixar essa mensagem e o convite: visitem o Museu Carlos e Margarida Costa Pinto, que fica na Avenida 7 de Setembro, número 2490, Corredor da Vitória, e aí a gente deixa o nosso site e o nosso Instagram para quem quiser saber mais sobre a gente. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês, e eu vou descompartilhar essa apresentação. Simone, muito obrigado, uma apresentação incrível. Agora nós vamos com o Francisco Pereira. Fica com você. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite, o generoso convite feito pelas Casas Museu Zema e Eva Klabin. Dar os parabéns à Simone pela brilhante apresentação. Eu já parto com o desafio de tentar aproximar-me, não igualar uma apresentação tão bonita. Falar da Casa Museu e da Fundação Gilberto Freire, para mim é um privilégio. Eu conheci a Fundação Gilberto Freire no ano 2000, e no ano 2000, quando conheci a história de Gilberto, que para mim, enquanto portuguesa, me era desconhecida, fiquei surpreso com aquilo que encontrei, com as correlações que é possível fazer-se com Portugal, não é? E com
a história de Gilberto e do casal em si. A Fundação Gilberto Freire ela foi criada em 1987, não é, por vontade do casal. Foi um gesto de generosidade que para mim me surpreendeu. Eles, quando criaram a fundação, tiveram que doar todo o seu património ao erário público. Portanto, a fundação, apesar de ser uma instituição privada, ela amanhã, se nós encerrarmos portas, todo o legado dos Freire fica sob gestão do Ministério Público. Então, esse ato de generosidade, não é, de um casal em fim de vida teve que ser secundado também pelos seus filhos, não é? Fernando e Sónia tiveram que prescindir da sua herança ao concordarem com a instalação da Fundação Gilberto Freire. A Fundação, desde 1987, tem como principal missão manter reunido e à disposição do público esse legado desse brilhante escritor pernambucano que foi Gilberto Freire. Existem algumas coleções, existem casos em que o acervo bibliográfico, as fotografias, o acervo museológico, eles acabam por ser divididos e espartilhados. Freire quis manter esse acervo reunido e à disposição do público e também de pesquisadores. Gilberto era um homem que tinha um grande apreço pelas relações humanas, gostava muito do convívio com as pessoas e era um leitor e um escritor contumaz quase, né? Ele gostava muito disso. E dessas conversas que tinha com as pessoas, se nós fôssemos jantar ou almoçar com Gilberto e na conversa, se o assunto fosse interessante para alguma das suas pesquisas, ele usava o que tivesse à mão para imediatamente tomar nota dessas ideias, não é? Rasgava a toalha de papel da mesa ou o guardanapo e depois trazia e guardava. E nós hoje temos todas essas informações, temos todos esses legados na Fundação à disposição de quem pesquisa a obra de Freire. E através desses retalhos é muito interessante chegar à conclusão de como é que Gilberto Freire mapeou as suas ideias, não é? Como é que ele chegou a certas conclusões. A própria coleção de livros, não é? Nós temos mais de 40 mil volumes que fazem parte da coleção particular de Gilberto Freire, cartas, as correspondências, não é? Fotos. Os livros têm anotações nas margens, que quando se trata de pesquisadores da obra de Gilberto Freire, são anotações que são muito interessantes para esses pesquisadores, porque permite-lhes precisamente fazer essa correlação de ideias, o que é que Gilberto Freire pesquisou para chegar a esta ou aquela conclusão. Então a Fundação, desde 1987, que promove uma intensa atividade na área cultural. Nós temos vindo a especializar em diferentes áreas, em diferentes campos. Eu vou abrir aqui, não tenho uma apresentação tão bonita quanto a da Simone, mas vou abrir aqui uma apresentação do nosso site da Fundação para que quem nos está a ouvir e a ver possa também ver um pouco do que é a nossa realidade. Então nós temos aqui parte do site da Fundação Gilberto Freire, onde nós vemos a fachada da casa e alguns espaços, não é? Que estão no entorno da Casa-Museu. Nós temos o privilégio de trabalhar num espaço muito arborizado, numa região da cidade que fica um tanto ou quanto afastada do centro. Então a Fundação ela não é a rota turística e, por conseguinte, é um contínuo desafio atrair visitantes para os nossos espaços. E nós temos o privilégio de ter uma casa que tem múltiplas características, não é? É uma antiga casa de engenho, que é um símbolo de um período muito marcante da região do Nordeste. O espólio da casa é um espólio riquíssimo. A família Freire, ao longo de 46, 47 anos, foi reunindo objetos no seu dia-a-dia, não é? No seu convívio com amigos, nas viagens que foi fazendo. Então esse acervo museológico é também riquíssimo. E para além disso, existe a característica dessa casa ter sido habitada por Gilberto Freire, não é? Que, como eu disse, e como é reconhecido,
Trata-se de um escritor e de um pesquisador, de um cientista social brilhante. Então, a Fundação, para além de manter este legado vivo e à disposição de quem nos visita e de quem pesquisa a obra de Gilberto Freire, também promove inúmeras atuações no campo da cultura, não é? Nós, tal como no caso da apresentação da Simone, nós temos desde seminários, cursos, exposições, temos uma intensa atividade também na área editorial. Para vos dar alguns exemplos, não é? A Fundação, recentemente, em 2018, foi convidada pela Companhia Editora de Pernambuco para ser curadora de um circuito literário. Esse circuito literário aconteceu por todo o estado de Pernambuco e era constituído por um conjunto de feiras literárias que promoviam os hábitos de leitura junto dos públicos dos diferentes municípios de Pernambuco. E a Fundação foi convidada para complementar esse circuito literário, integrando uma componente cultural. Então, nós tivemos um conjunto de ações de atrativos culturais que eram complementares às feiras literárias, que eram de nossa responsabilidade. Com a instalação da pandemia da Covid, nós tivemos, tal como a Cristiane referiu, tivemos o desafio de manter esses eventos online e fizemos esse circuito cultural e literário de forma online durante 2 anos. E depois, recentemente, voltámos a retomar as feiras presenciais e a Fundação participava enquanto curadora e também enquanto expositor. A Fundação tem uma parceria já antiga com uma editora de São Paulo, a Global, que edita grande parte das obras de Gilberto Freire, e dessa forma nós conseguimos estar presentes nessas feiras enquanto expositores, oferecendo um catálogo composto por edições próprias da própria Fundação Gilberto Freire e da Global, não é? Então foi uma experiência muito interessante e muito rica. Mas, para além disso, a Fundação também organiza, por exemplo, exposições, não é? Nós já fizemos inúmeras exposições, das quais destaco uma sobre o próprio Gilberto, denominada Gil. Tivemos uma também sobre Lula Cardoso Aires. Temos convênios, promovemos inúmeros convênios com o Governo do Estado de Pernambuco e com municípios de Pernambuco. Em 2018 tivemos um convênio com a Secretaria de Educação do Governo do Estado, em que desenvolvemos um projeto que se denominou de Cumplicidades. O Cumplicidades foi um projeto que, em parceria com os professores da rede pública de ensino, estudou algumas obras que nós selecionamos, que compõem o catálogo de obras de Gilberto Freire, e desafiámos esses professores a, junto com os seus alunos, recriarem temáticas que foram abordadas por Gilberto Freire nos seus livros. Então temos, por exemplo, o Assombrações do Recife Velho, em que os alunos resgataram e recriaram, sob a forma de filmes, sob a forma de encenações, as crenças, as crendices populares, não é, das suas regiões. Tivemos o caso do livro Açúcar, que fala sobre as tradições alimentares da população ou da população do Nordeste, do povo do Nordeste, em que os alunos também foram atrás daquelas receitazinhas que as suas avós guardavam naqueles livros que muitas vezes são perdidos ao longo do tempo, e eles transcreviam essas receitas, tentavam recriar essas receitas, foram atrás das origens que estavam por detrás dessas receitas. Fizeram um Masterchef nas escolas, também foi uma das atividades que resultou desse trabalho, desse projeto. Abordámos o livro Nordeste, de Gilberto Freire, que trata sobre o impacto do cultivo da cana-do-açúcar aqui na região do Nordeste, que aborda também aspectos ligados à ecologia pela primeira vez no Brasil. E os alunos fizeram também um estudo sobre diversos problemas na área ambiental que acontecem nos seus bairros ou nos seus municípios. Tivemos abordagens do livro do Guia Histórico, Prática e Sentimental da Cidade do Recife, que é um guia turístico,
em que os alunos, mais uma vez, fizeram, em conjunto com os seus professores, um levantamento de atrativos culturais e turísticos que muitas vezes estão fora enquanto principal atrativo das suas regiões, não é? Então eles fizeram um levantamento desses atrativos turísticos. Então foi um projeto, uma parceria com o Governo do Estado que nos permitiu não só disseminar a obra de Gilberto Freire, como também trabalhar essa correlação e essa ligação entre as escolas, entre esse público e a Fundação Gilberto Freire. Muitas poucas pessoas sabem isso, mas a Fundação, para quem conhece Recife e para quem conhece o Cais do Sertão, que é um museu que existe em Recife, da responsabilidade do Governo do Estado, quem fez a instalação do museu do Cais do Sertão também foi a Fundação. Nós gerenciámos esse espaço durante 2 anos. Então a Fundação, para não me alongar muito, ela é responsável por, efetivamente, um conjunto de ações na área da cultura bastante consolidadas e bastante reconhecidas no Estado. Para vos dar outro exemplo, eu estou neste momento em Triunfo, que é uma cidade do interior de Pernambuco, e estamos a participar de um seminário da ASTUR, que é a Associação de Secretários de Turismo do Estado de Pernambuco, e nós viemos falar sobre um guia que nós lançamos, que é o primeiro guia turístico do Estado de Pernambuco. É um guia inspirado no guia de Recife de Gilberto Freire. Então a atividade da Fundação ela é muitíssimo diversificada. No caso do educativo, que é a área que eu coordeno, nós temos uma responsabilidade muito grande. Penso que nós já a seguir já vamos falar um pouquinho mais sobre esse trabalho propriamente dito, por ser precisamente esse contacto com o público, não é? O contacto com o público é muitíssimo importante e a forma como ele é feito também. Então, antes de entrar nessa área, eu queria também falar mais um pouquinho sobre a Fundação. Ela é rodeada de uma mata atlântica, que também nos permite trabalhar esse aspecto do respeito pelo meio ambiente, da agricultura sustentável, que nós também fazemos na Fundação. Temos um laboratório que faz o tratamento do acervo bibliográfico da instituição e que se prepara em breve para também fazer esses trabalhos para terceiros. Conseguimos fazer a higienização de acervos, temos uma expertise também muito grande nessa área. Temos uma lojinha que o público pode visitar para comprar obras de Gilberto Freire e outros souvenirs, não é? Como é costume. E temos um moderno espaço cultural onde temos um auditório com lotação para 110 pessoas, onde nós também temos uma sala para pesquisadores, temos salas para a realização de cursos. É um espaço multifuncional, também muito bem equipado, com acessibilidade para todo o tipo de públicos, e que compõe, no fundo, essa infraestrutura da instituição. Então, eu, apesar de não ter uma apresentação tão brilhante, tão bonita quanto a da Simone, penso que através deste vislumbre do nosso site, vocês conseguem ter uma ideia do que é a nossa instituição. Queria também convidar todos, quando vierem a Recife, a virem conhecer a Fundação Gilberto Freire e a nossa Casa-Museu. A Casa-Museu é uma imersão intensa e intimista na vida do casal, e principalmente na obra de Gilberto Freire, e nós temos o maior prazer de receber as pessoas para as podermos inteirar, não é? Dessa vida, dessa obra tão rica, tão cheia, que foi a de Gilberto e deste casal em concreto. Então eu mais uma vez agradeço pelo convite, peço desculpa por não ter uma apresentação tão bonita quanto a da Simone, mas permaneço aqui à disposição para maiores esclarecimentos. Tá? Queria também aproveitar para mandar um abraço para a minha equipa em Recife, para o Mateus e para a Bárbara, que estão aqui junto connosco. Obrigado, Francisco. Sua apresentação também foi incrível. Eu teria uma pergunta agora para você, Francisco, e para Simone. Mas vocês falaram tão bem, mas tão bem sobre
o papel da educação nas instituições de vocês, que eu acho que a minha pergunta seria redundante, né? Vocês apresentaram tão bem, né, e mostraram o quão importante é o trabalho de educação, né? Todas as tarefas e todas as ações e atitudes que vocês, educadores, têm nas instituições de vocês, com trabalhos excepcionais, que eu prefiro passar a minha pergunta, a minha palavra, para a próxima pessoa, que seria a Thaís, para perguntar, né? Porque senão a gente vai redundar aqui. Claro que é sempre importante falarmos dos nossos trabalhos, né? Das nossas diversas tarefas, porque eu acho essencial ressaltar que o nosso trabalho não está apenas em atender o público para uma visita. O trabalho das equipes de educação nos espaços museais, né? Aqui, mais pontualmente nas caseus, vai muito além disso. Existe todo um trabalho anterior a esse atendimento ao público, né? Com uma série de pesquisas, com uma série de estudos, proposições, formações, que acabam extrapolando e sendo levado ao público, não é? Com uma série de ações, projetos, como esse que está acontecendo agora. Então, eu quero agradecer a vocês. Vocês acabaram respondendo todas as questões que eu colocaria na minha pergunta. Tá certo? Muito obrigado. E aí eu vou passar, então, a Thaís Seixas, que vai fazer uma pergunta para vocês. Tá bom? Olá, gente. A minha pergunta ela vai para a Simone, primeiramente. Né? Durante a apresentação, você falou muito sobre a importância da pesquisa. E, assim, no momento em que a gente entra no site do Museu Carlos e Margarida Costa Pinto, a gente se depara com uma cartilha, né, que pode ter um download livre do setor de educação, que além dessas atividades interativas, ela também tem uma pesquisa muito aprofundada, mas com um letramento muito simples, muito educativo realmente, que fala sobre a sociedade brasileira colonial até uma sociedade brasileira contemporânea. Então, a partir disso, eu gostaria de entender como é para a equipe de educação da casa pensar um acervo que ele, como você disse, é composto por mais de 3.000 peças, e como essas pesquisas influenciam na atualização desse acervo e na formação da equipe. Então, uma formação interna da equipe de arte educadores da Casa Museu. Bom, é sempre um desafio, né? Mas é isso que um museu e todos os seus setores, e especificamente quando a gente está falando do serviço educativo, todo o nosso discurso tem de ser baseado em ciência, em pesquisa, né? Antigamente era mais fácil, abria, só tinha vitrine, a pessoa olhava, achava bonito e pronto, te descobrisse, mas a gente sabe que não é isso, né? O papel do museu é ser guardião, e não só ser guardião, é dar voz aos objetos, né? E tentar fazer a conexão dos objetos com o público em geral, né? E essa conexão é de conteúdo, mas também a gente tem que pensar, às vezes, de sentimento, é afetiva. A gente tem um poder, os objetos têm um poder, a gente sabe disso, todos nós acho que temos histórias com objetos, que você, não só Proust e suas Madeleines, né? Você se conecta por um momento, é um cheirão, um olhar, uma peça que lhe lembra alguma coisa, é um infante, uma pessoa que não está mais entre nós, enfim. Então, o museu também tem de estar aberto, nós não somos, ontem a gente estava discutindo até na mesa redonda, o museu, normalmente a gente fala que o museu é um espaço de educação não formal, e a professora Josiane trouxe a questão, nós somos a educação formal, não somos a escolar, né? Porque de qualquer forma a gente tem uma estrutura de passar o conhecimento, mas não é só o conteúdo, né? A gente tem essa questão da conexão. Bom, a cartilha que a gente disponibiliza é para um público, né, um público mais escolar, direcionado ao ensino fundamental, e falando de uma coisa dentro do curricular, né? Estudar o período colonial, entendendo o que é o contexto colonial através de uma casa.
né, dos objetos que tem a casa. A casa não é nem colonial, mas muitos objetos que o museu tem em seu acervo, eles são do período colonial. Então, fazer as pessoas entenderem, antes da luz elétrica, como era a iluminação. Nós temos vários castiçais, vários candelabros, vários objetos de iluminação antiga. Falar da tecnologia da iluminação, a vela, e falar de uma peça que desperta muita curiosidade dos nossos visitantes, principalmente o público escolar, que a gente fala assim, tecnologia da iluminação à vela. Aí a pessoa, tecnologia de vela, ninguém acredita, mas tem, né? E aí a gente fala que existe um objeto chamado esprevitadeira, que parece ser uma tesourinha, que vai estar lá, e que ninguém sabe muitas vezes para que serve, e que aí a gente fala, porque o pavio antigamente era feito de algodão trançado. Hoje em dia a gente acende uma vela, o pavio dissolve, é mágica, vai embora. Mas antigamente o pavio queimava e a chama começava a baixar. Então, o que é isso? A gente precisa de um acessório tecnológico chamado espivitadeira, que a gente não precisa mais, que apara o pavio, o pavio não, o pavio fica dentro da caixinha da espivitadeira, coisa bem prática, e a chama reaviva. Então, tecnologia do período colonial. Então, a gente conta histórias de tecnologia, de design, que o design foi criado para isso. As pessoas, design antigamente tem design, tem tecnologia, tem conhecimento, e tudo funcionava, era tudo muito funcional, não é só agora que tem funcionalidade. Né? Então, para cada época, a gente tem a demanda e tem a tecnologia da época. Então, trabalhar esses aspectos, e acho que nossos acervos de museus, casas, de artes decorativas e tudo, eles propiciam essa imersão da pessoa dentro da vida de outras épocas. Né? Quer dizer, como é que você faz hoje? Né? Antes do WhatsApp, acredite, as pessoas escreviam, e tinha uma coisa chamada tinteiro, tinha pena. Então, é justamente isso, é você trazer o ontem e o hoje, para a pessoa tentar fazer uma conexão através desses referenciais que nossos objetos, felizmente, oferecem. Muito obrigada, foi excelente, assim, poder fazer essa pergunta e também poder estar em contato com você. Maravilhoso. Obrigada a você. É legal isso que você fala, Simone, da tecnologia, não é? As pessoas atrelam muito a tecnologia à contemporaneidade. Elas esquecem que lá, desde dos seres primitivos, não é? Com os primeiros elementos, as primeiras ferramentas, a tecnologia estava nascendo juntinho, né? Está juntinho ali, páreo a páreo com o ser humano. Inclusive, quando você estava falando, eu estava até olhando para a Cris, que a gente tem um roteiro aqui que a gente faz com escola, que a gente chama de roteiro da cultura material, e que a gente traz alguns desses objetos que eram tão usuais, talvez nas casas antigamente, desde bidê, até biombo, enfim. E inicialmente, é que infelizmente esse objeto não está mais em exposição, uma das palavras que a gente trabalhava era justamente a espivitadeira, né? Que a Emma também tinha uma espivitadeira, que ela deixava disposta numa da parte que ela tem prataria. E era também um objeto que, assim, essa relação de tecnologia, né? Assim, que trabalhar isso com criança é muito interessante, né? Porque eles realmente é a coisa de entender que tudo é tecnologia. Foi feito pelo homem, é tecnologia, né? Já emendando o que eu estou falando, eu queria trazer uma pergunta já para o pessoal da Fundação Gilberto Freire, né, para o Francisco e para a Bárbara e para o Matheus, né, porque a casa que vocês se encontram, ela tem um contexto muito específico de localização, né, porque ela está no bairro do Apipucos, ela está pertinho de uma parte do Capibaribe, né, tá perto do Horto dos Dois Irmãos, né, que é o zoológico, mas também tem uma parte de reserva florestal muito grande, e a própria casa em si tem um sítio ecológico, né? Então, a pergunta que eu gostaria de fazer, né, pensando nos conteúdos de sustentabilidade, né, assim, e de pensando nessa questão da preservação, de que forma vocês trabalham com o público, seja de escola, seja do público em geral,
esses conteúdos, considerando que vocês estão nesse contexto, né? Então eu vou iniciar e depois, se a Bárbara e o Mateus quiserem complementar a minha fala, fica naturalmente essa disponibilidade aqui. É efetivamente um desafio. Nós, quando em 2016 mudámos o nosso núcleo, que se chamava Núcleo de Educação Ambiental e Patrimonial, que já é bastante significativo, não é? Nós temos um núcleo com essa denominação, e o convertemos em educativo. A minha preocupação não foi apenas mudarmos o nome, então eu tentei inteirar-me de como é que a Fundação, como é que a Casa Museu podia ser vista de forma diferente pelos públicos que nós queríamos atingir. Eu tive o cuidado de visitar inúmeras escolas de Recife e de conversar com os coordenadores pedagógicos para tentar saber como é que a Fundação se tornaria mais atrativa. E muitas vezes a resposta que eu ouvi era que a Fundação é aquela casa antiga, não é? Onde Gilberto morou. Então havia um desconhecimento muito grande em relação ao que era a Casa Museu e às potencialidades da instituição. E eu não digo isto culpando quem me deu essas respostas. Eu acho que a principal culpa tem que ser atribuída a nós, não é? À Fundação, à forma como nós nos estávamos a comunicar. Então, nós, nessa altura, criámos um grupo de trabalho e nós entendemos que existem existem dois públicos que são atraídos pela Fundação. O público em geral, não é? O turista, o visitante que vem visitar a Fundação espontaneamente, e o público infantil-juvenil. Então, a minha visão, e eu tenho estes vícios de formação enquanto gestor, é criar processos, criar métodos, criar fórmulas, não é? No nosso caso, nós entendemos que os nossos educadores, quando estão a receber o público em geral, o turista em geral, eles são mediadores dos conteúdos da Casa Museu. E o processo de mediação é um processo complexo e desafiador. E como eu penso que foi mencionado pelo Carlos ou pela Cristiane, os educadores têm que se saber valorizar. E esse processo de valorização passa por um conjunto de ações, não é? De uma formação contínua, de uma postura profissional, da forma como nós nos vestimos, na forma como nós recebemos os visitantes, não é? Eu insisto muito nisto com a nossa equipa, são os pequenos gestos, não é? A nossa atitude, a forma como nós recebemos o visitante. Quem vem visitar a Fundação não tropeça na Fundação, não é? Se nós estivéssemos localizados ali no Recife Antigo, as pessoas ali iam em passant e diziam assim, agora está ali uma fundação, eu vou conhecer a Fundação. Não é o nosso caso, nós estamos deslocados do centro do Recife. Então, quem nos vem nos visitar com o interesse de verdadeiramente conhecer a instituição. Então, se as pessoas são recebidas por alguém que não demonstra apreço pela visita, isso já é um fator de desencorajamento. Outra coisa que é importante nós fazermos é conhecermos o nosso visitante. E para isso, nós, quando os visitantes chegam, nós perguntamos de onde é que as pessoas são, porquê é que vieram visitar a Fundação. E depois a abordagem que nós fazemos no interior da casa, não é? E essa abordagem dialógica, ela é muito importante e desafiadora. Não é? Uma coisa é nós estarmos dentro da instituição, dentro da Casa Museu, e falarmos aquilo que nós temos decorado, o roteiro que nós temos decorado. Outra coisa é quando nós entramos em diálogo com o visitante. Porque cada visitante, ele quando entra no museu, ele tem uma forma diferente de ver um museu. Não é? Há visitantes que são mais atraídos por um determinado assunto, há outros que são mais atraídos por outro. Então nós temos que dar espaço, dar tempo, para que as pessoas se inteirem, se familiarizem, se de facto tenham a percepção dos espaços e os comecem a assimilar. E depois nós sim temos que mediar aquilo que nos cabe mediar. Para isso nós temos que estar bem preparados. Então a nossa equipa, é um desafio que eu coloco constantemente a todos, é que exista uma constante pesquisa e que nós, quando esbarramos no nosso desconhecimento, irmos atrás de respostas bem fundamentadas, que sejam naturalmente objeto de pesquisa,
para que nós possamos depois, posteriormente, informar o visitante da sua dúvida, quando nós não a conseguimos esclarecer, porque nós não vamos nunca conseguir ter o domínio a 100% de um espaço tão rico, como é o caso da Casa Museu, que tem inúmeras particularidades, mas sermos profissionais ao ponto de tomarmos nota dessa dúvida e, posteriormente, informarmos o visitante e esclarecermos essa dúvida. Então, no caso da mediação, nós fazemos um trabalho contínuo com a nossa equipa, de forma a que eles percebam o quanto é importante esse trabalho de mediação. Não é? Que muitas vezes havia até aquela designação de guias, monitores, que vem aos poucos a ser abandonada, porque começa-se a ter a noção de que o trabalho de um educativo, de um mediador, de um museu, ele é muito mais amplo e muito mais complexo do que isso. Para essa relação com o público turístico que nos visita, nós também criámos uma série de, mais uma vez, decorrentes do meu vício de formação, criámos uma série de processos que podem parecer questões secundárias, mas que, na nossa opinião, são importantes para essa consolidação e para essa aproximação e fidelização do público. São, por exemplo, as pessoas que nos visitam têm a oportunidade de preencher uma fichinha de avaliação, um pequeno formuláriozinho a avaliar a visita. Nesse formulário elas mencionam o seu e-mail e nesse e-mail nós pedimos sempre que as pessoas façam depois uma avaliação nas ferramentas online. O TripAdvisor, o Google tem espaços onde as pessoas podem fazer avaliações sobre a visita que fizeram. E isso para nós é importante porque, como todos nós sabemos, quando nós nos deslocamos para algum espaço, a primeira coisa que nós fazemos é tentar fazer um roteiro e tentarmos perceber quais são os pontos que nós vamos visitar e as avaliações que existem sobre esses locais. Não é? Então, é muito importante o feedback que nós recebemos dos nossos visitantes. Temos também um livrinho de presenças, onde nós registramos quem nos visita. E eu não sei se vocês conhecem essa ferramenta, o TripAdvisor e o Google, ambas disponibilizam um mail padronizado que nós incluímos nesse mailing os e-mails dos nossos visitantes e eles mandam um mail padronizado para nós entrarmos na ferramenta do Google e na ferramenta do TripAdvisor para fazermos essa avaliação. Quem conhece o TripAdvisor, que é uma das ferramentas mais usadas na busca turística, sabe que as atrações que estão mais avaliadas, melhor avaliadas, aparecem no topo da página e são naturalmente essas que são da preferência dos turistas. Não é? Por outro lado, temos também a visitação, que nós consideramos na Fundação muito importante, que é a visitação escolar, não é? Essa formação desses novos públicos. E nós, para nos aproximarmos desse público, criámos um conjunto de ações que nós denominamos de ações educativas, que são uma forma de nós traduzirmos a obra de Gilberto Freire para esse público. Indo ao encontro da tua pergunta, Filipe, uma das ações educativas que nós temos é a trilha ecológica. Então nós temos uma ação educativa, que é a trilha ecológica, que leva as crianças a fazerem uma visita à Casa Museu. Essa visita tem sempre um viés de acordo com a temática que é previamente escolhida. E depois dessa visita as crianças lancham e são conduzidas pelo sítio e nós destacamos um conjunto de questões ligadas ao meio ambiente. Existe toda uma didática, não é? Que tem que estar associada a uma visita para esse público, diferente da visita para o público adulto ou turístico. Não é? Então nós temos, por exemplo, na Fundação uma Vila das Abelhas, onde as crianças podem ver a organização social das abelhas por dentro. Destacamos várias árvores que existem que fazem parte do sítio ecológico. Então tudo isso é trabalhado ao longo dessa visita que se chama trilha ecológica. Por outro lado, também temos uma infraestrutura na Fundação que se chama, ou temos uma ação educativa que se chama Mãos à Horta. No Mãos à Horta nós promovemos a agricultura sustentável. Não é? Explicamos às crianças como é importante evitarmos o uso dos agrotóxicos, como é que, evitando os agrotóxicos, nós conseguimos plantar junto com o que queremos cultivar, plantas que são defensivas das pragas. Não é? Então existem, uma das formas de nós evitarmos, por exemplo, que o que nós cultivamos seja atacado pelas formigas cortadoras,
facilitarmos o trabalho dessas formigas. Então, se nós picotearmos todos os dias material à volta daquilo que plantamos, para que essas formigas não tenham que subir naquilo que nós plantamos, elas colhem aquilo que precisam diretamente do solo. E esse material, que tem que ser renovado todos os dias, ele evita o ataque das formigas e, ao mesmo tempo, promove a adubação desse solo. Temos nesse local, onde nós promovemos essa ação educativa, temos uma composteira, onde nós explicamos às crianças a importância do processo de compostagem. Temos também um minhocário, temos um local que é um embrionário, onde nós temos as plantas em diferentes estágios, e as crianças são convidadas a fazer esse cultivo, não é? Esse plantio. Então, as ações educativas, eu posso aqui mostrar algumas delas também através de uma apresentação. Deixa eu mostrar-vos aqui, se elas ainda estiverem aqui abertas. Conseguem ver aqui? Conseguem ver as ações? Ainda não abriu, Francisco. Ainda não abriu. Então, informem, por favor, quando estiver. Ainda não? Não. Ainda não. Então devo estar a fazer aqui alguma coisa errada. Não estou a conseguir compartilhar, eu estava com esse problema já há pouco. Deixa eu ver se eu consigo agora. E agora? Também não? Sim, agora foi Agora está aparecendo o no site. site. Então realmente eu não estou a conseguir aqui colocar o que eu gostaria de colocar. Vou parar aqui o compartilhamento. Peço desculpa por esse problema técnico. As ações educativas, que são 12 ao todo, não é? Elas têm essa transversalidade. Não é? Nós trabalhamos, por exemplo, uma ação educativa que nós temos é o Recife Sobrenatural. No Recife Sobrenatural, nós esta semana estivemos ainda até na segunda-feira a ensaiar com a nossa equipa. Nós recriamos histórias do Assombrações do Recife Velho, não é? Que é um livro que Gilberto Freire começa a escrever, ou começa a reunir os textos em 1920. É uma história interessante que eu me vou permitir aqui partilhar com vocês. Gilberto Freire nasceu em 1900 e em 1920 era cronista de vários jornais aqui da região de Recife. À medida que a cidade ia sendo eletrificada, ia sendo abandonado os candeeiros a gás, as pessoas, nas regiões em que ainda eram iluminadas com candeeiros a gás, contavam muitas histórias, não é? Viam coisas, iam nas delegacias de polícia reclamar que estavam a ser assombradas. E Gilberto Freire ia nas delegacias e transcrevia essas histórias, essas narrativas, e publicava-as sob a forma de crónica nos jornais da época. E à medida que essas crónicas se foram avolumando, ele escreveu um livro que depois inspirou um conjunto de outros livros e de recriações teatrais e de outro tipo aqui por Recife. O Filipe, que é aqui de Recife, deve conhecer essas histórias. Não é? Esse livro hoje serve de fonte de inspiração. Mais uma vez, como é que nós nos aproximamos desse público? Nós, para o público mais infantil, temos uma coisa mais ligeira, e para o público mais juvenil, nós temos uma recriação teatral, que é feita pelos nossos educadores de forma magistral, em que eles se mascaram caracterizam de assombração, e no auditório nós criamos um climinha especial para essas crianças, para esses jovens, e depois aparece um educador nosso fantasiado de assombração e conta uma história assombrada inspirada no livro de Gilberto Freire. Então as ações educativas, elas têm esse propósito, não é? Nós temos outra ação educativa que é o Vida, Forma e Cor, que fala sobre a possibilidade de nós extrairmos os pigmentos que queremos usar de matérias-primas que existem no sítio. Então as crianças são ensinadas a extrair esses pigmentos e depois a fazerem composições, pinturas baseadas nisso. Temos o De Olho no Espaço, em que nós, em parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, os monitores deles trazem equipamentos, lunetas, telescópios,
e nós temos também uma atividade voltada para as observações de planetas e do Sol, quando é no caso de ser diurna. Eles aprendem a montar e a desmontar esses equipamentos, fazem experimentos científicos, etc. Então a Fundação, para estar próximo desse público, teve que pensar e reinventar-se, não é? Sempre com ligação com a obra de Gilberto Freire. Nós criámos essas ações precisamente com a intenção de criar essa conexão com esse público infantil e juvenil. Como eu disse, sempre com uma didática e uma pedagogia própria, e evitando as tecnologias, porque de tecnologia elas já têm suficiente nas escolas e nos seus ambientes familiares. Mais uma vez, tal como no caso, e já encerrando a minha fala, que já está longa, mais uma vez, tal como no caso da mediação, nós criámos esse conjunto de ferramentas para nos aproximarmos das escolas. Então, o que é que nós fizemos? Temos um mailing periódico que nós enviamos para as escolas, em que fazemos a divulgação das nossas ações educativas. Uma vez por mês, eles recebem um card de uma das ações educativas, e todos os anos nós renovamos essas ações educativas, e no final de cada ano, ou no início de cada ano letivo, nós enviamos esse portfólio para que as coordenações pedagógicas desses colégios tenham à sua disposição essas propostas e possam programar-se ao longo do ano letivo de acordo com aquilo que nós temos disponível. Para fazermos a preparação das visitas, enviamos um formulário de inscrição em que eles fazem o preenchimento, informando-nos quais são as características do grupo que nos vai visitar, qual é a ação educativa escolhida, qual é o horário, pode parecer redundante, mas é importante nós ficarmos com essa salvaguarda. Se existem crianças com necessidades especiais, não é? Pessoas com deficiência, para nós também estarmos preparados para as receber convenientemente. E nós temos a sorte hoje, o Mateus está aqui presente, temos a sorte do Mateus ser também intérprete de Libras. Então, vocês não imaginam o que é quando uma criança surda chega, ser recebida por alguém que fala a sua linguagem, é um sorriso que se abre no rosto desse menino ou dessa menina, não é? Isso para nós é muito valioso. E depois temos uma ficha, no final da visita, temos uma ficha de avaliação, que é muito importante também para nós, para termos esse feedback. E por fim, tiramos sempre uma fotozinha. Isto são tudo processos, como eu digo, que são são vícios meus. Tiramos uma foto de quem nos visita e molduramos essa foto com uma moldura da instituição e enviamos como forma de criar esses laços com quem nos visita. Então, desculpa eu ter sido um pouquinho mais extenso nesta minha fala, mas todo este conjunto de ações são fórmulas que nós encontramos, que podem parecer simples, mas são complexas, de nos aproximarmos desse público que hoje é tão difícil de seduzir. Agradeço a resposta, Francisco. Vocês querem adicionar mais alguma coisa? Bárbara, Mateus, vocês quiserem adicionar, fiquem à vontade. Uma coisa que eu acho interessante pontuar, que assim, Francisco falou muito sobre a importância que a Fundação dá à formação, né? E uma coisa positiva que a gente tem aqui é que a gente tem uma formação muito plural. Eu sou estudante de letras, né? Bárbara é de história, mas assim, aqui na Fundação a gente lida com tudo. Como a tua pergunta foi direcionada para falar sobre a relação que a Fundação tem com o entorno, né? Com o meio ambiente, falar de ecologia especificamente, nessa visita que a gente faz de sítio ecológico, todo mundo aqui toma essa frente, sabe? E aí a gente menciona todas as espécies que tem aqui, fala da importância da preservação, da interferência humana, do porquê Gilberto escolheu morar aqui, enfim, a gente tem uma formação bastante ampla, e essa formação bastante ampla permite que a gente se comunique muito mais fácil com o público que visita, sabe? E transmite tudo isso, né? Porque a gente tem uma amplitude de temas que podem ser abordados, e é muito benéfico que tanto a gente quanto quem nos visita possa receber esse contato, sabe? Obrigado, gente. Ouvir vocês falarem exemplificar, né? Explicitar a importância e a potência das ações educativas, né? Então, Francisco, primeiramente a sua apresentação foi linda, tanto quanto a da Simone. A gente fica olhando essas imagens, a gente quer ir. E
observando, né, acompanhando as falas de vocês, os relatos desse dia a dia, que a gente sabe que é um dia a dia muito complexo, né, com muitos atravessamentos, né, com muitas ações, com o processo que demanda cada ação, né? Porque quando vocês falam, nós fazemos mão na horta, ou nós fazemos uma visita para pai, enfim, cada uma dessas ações, que, como o Francisco diz, parece simples, né? Não são simples realmente, né? Elas demandam um processo, elas demandam uma pesquisa, elas demandam um, um desenvolvimento aonde uma abordagem educativa é pensada, né? E, e é muito bonito ver a diversidade e a potência dessas ações, junto a todos os públicos, né? Desde Bárbara, Mateus e Francisco falando de ecologia para crianças e que espécies são defensivas no lugar do agrotóxico, quer dizer, não é só isso, mas é muito mais, né? É pensar a preservação do meio ambiente, é pensar na qualidade da comida e na saúde que nós estamos desenvolvendo, né? Até todo o trabalho que a Simone faz, que é um trabalho de pesquisa que volta para, né, encabeçado pelo educativo, esse trabalho de pesquisa, ele volta-se para a instituição, e ele é incorporado pela instituição, e ele modifica a instituição, né? Pensar que a partir da pesquisa da Simone, essas joias de poder e libertação criam um outro tributo, né? Isso é muito importante, isso é muito rico e muito fundamental. E aí, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que até vocês já responderam, mas talvez eu queira saber um pouco mais aprofundamento, talvez mais especificamente, né? Que é justamente, gente, esse processo de formação das equipes educativas, né? A gente está o tempo todo falando que educativo tem ricos, né, importantes e fundamentais processos de formação. Mas eu queria saber um pouco de vocês todos. É, como vocês fazem, né? Como vocês pensam, né? Que premissas norteiam os processos formativos de vocês, não só e também, né? Para esse educador que entra, esse novo educador que está entrando e que se depara com instituições tão diversas, com tantos conteúdos diferentes, às vezes, né? Com tantos conteúdos específicos, com tantos conteúdos diversos, né? E não só a pesquisa dos conteúdos da Casa Museu e das exposições, mas também esse estudo sobre as abordagens educativas, né? Então, tanto para esses educadores que estão entrando, né, quanto pensando nos processos formativos contínuos, né? Como que esses processos de formação contínua se dão na trajetória desses educadores, né? Para que eles possam o tempo todo estarem não só munidos, né, de informações de pesquisa, mas também alimentados do ponto de vista das abordagens educativas, né? Como que esses processos formativos eles acontecem no dia a dia de vocês? Queria muito saber como que vocês fazem e como vocês pensam isso. Posso começar? Então, é um processo continuado, né? Então, acho que a primeira questão é que quando uma instituição ela sabe o que ela tem uma missão, e ela não tem só uma missão no papel, né? Ela aplica essa missão e ela atua dessa forma, então já tem uma própria filosofia dentro da instituição que garante uma continuidade. A gente pode ir embora e a instituição, e que a ideia é essa, as instituições ficam e a gente
vai estar de passagem, a gente está por aqui, nós temos um tempo, e a instituição, a gente espera, né, que elas, e o normal deve ser elas ficarem e continuarem melhorando, claro, sempre, né, mas tem uma essência, né, tem um porquê, né, porque que o Museu Carlos e Margarida Costa Pinto é de uma forma e que outros museus são de outra forma. Então, dentro desse processo, a gente tem de ter essa filosofia tem de ser viva em todos. E a questão do educativo, que é como a gente fala, o educativo é a voz da instituição para o público, para todo tipo de público. Eles não, muitas vezes os públicos atendidos, as pessoas atendidas, elas não vão saber quem é o diretor, quem é o presidente do conselho, quem é que está pesquisando, quem é que está na documentação, todo o pessoal de bastidor, né, os guardas de sala, o vigia, que nós somos uma equipe, né, para ter tudo isso, é uma equipe, a gente tem de estar junto, todo mundo tem de fazer parte, de certa forma, desse processo. A gente, no nosso educativo, e a pesquisa, ela é trabalhada para criar narrativas, né, narrativas que somem e que possam ser traduzidas para diversos públicos, que é como a gente estava falando. A cartilha que seja no fundamental vai falar com um pesquisador de pós-graduação que está procurando outro tipo de conteúdo. Não são de outro tipo, uma terceira idade, que quer uma experiência mais fluida, né? Até de resgate de memórias, que trabalham com clínicas de pacientes de Alzheimer, e faz justamente essa conexão de resgate de memória, que é uma coisa que tem uma conexão muito forte com museus. Então, tem de ter essa formação, passa por conteúdo e passa também por uma questão atitudinal, né? De ter essa coisa de atender a todos, né? De ser um museu, tentar ser um museu para todos, é um desafio tanto pela questão que a atenção, as palavras que você vai usar não são as mesmas para um pesquisador de pós-graduação e uma criança de ensino fundamental, para a escolar, que a gente também atende, né? Então, toda essa dinâmica tem de ser trabalhada. E não é só com o educativo, a gente trabalha toda a equipe, na verdade, do museu. Os nossos guardas de sala, por a gente ter a sorte de ter uma equipe que tem anos de casa, né, vão chegando, os novos vão se ajustando, mas não tem essa coisa do descarte, né, por diversas questões. A gente consegue ter uma equipe fixa que vai aumentando, que a gente espera que seja sempre aumentando. Então, essa equipe que já está na instituição, ela sempre é alimentada. Nós temos todos os guardas de sala, eles são capacitados a dar informações básicas sobre o ACEA, fazer interação. E a gente tem um deles, né, que eu vou fazer questão de fala nominal, que é Nivaldo, que ele é chamado até pelos colegas de professor, porque ele consegue fazer uma interação com os visitantes e contar as histórias, essas narrativas que a gente trabalha já estão incorporadas, é da filosofia da instituição. Então, essa formação, na verdade, é dia a dia, é quando a gente tem descobertas, que a gente traz isso e tentar traduzir isso para os diversos públicos. Então, é uma experiência sempre, e tem de ser, né? Tem de ser alimentada e monitorada. Bom, quanto a essa questão do educativo e da formação, em primeiro lugar, destacar que nós na Fundação Gilberto Freire, o nosso educativo ele é composto por estagiários. Então, nós não temos um quadro fixo de profissionais do educativo. E isso, para mim, que coordeno o educativo desde 2016, é um desafio tremendo, não é? Porque existe uma entrada e saída muito grande de quadros, e isso requer uma formação sem fim, não é? É uma história que nunca acaba. Mas, por outro lado, isso também permite conviver com quadros que estão ainda em processo de formação nas universidades, que permitam-me esta expressão, é uma matéria-prima que ainda permite ser trabalhada, não é?
Então, nós temos a sorte de ter hoje na nossa equipe do Educativo, e não é por Bárbara e Mateus estarem aqui presentes, pessoas com muita qualidade, com muita vontade de aprender, não é? Como eles falaram, o facto de nós termos estudantes de História e, no caso de Mateus, de Letras, interpretarem assuntos relacionados com o meio ambiente e com a ecologia, biologia, a agricultura, não é qualquer estudante que se predisponha a fazê-lo, não é? Por outro lado, também temos, por exemplo, na nossa equipa, um estudante de licenciatura de Ciências Biológicas, o Nilton, que, por outro lado, tem que fazer uma imersão nas áreas das humanas, não é? Tem que estudar a obra de Gilberto Freire intensamente, e isso nem sempre é do perfil desses profissionais ou desses estudantes que se envolvem com a Fundação. Então, eu depois também queria que Bárbara e Mateus se pronunciassem, não é? Sobre o nosso processo de formação. É um processo de formação com o qual eu tenho o maior cuidado. Tento-lhes sempre explicar que aquilo que eles fazem tem que ser visto como algo especial. E o resultado desse trabalho que eles realizam, para mim, é muito significativo e é facilmente mesurável quando nós vemos essas avaliações de quem nos visita, quer das escolas, quer do público em geral. Eu costumo brincar com eles, eu costumo lhes dizer que quando nós vamos num restaurante, nós não vamos interessados em avaliar o trabalho de quem nos atende, nós vamos interessados em avaliar a comida, não é? Se a comida for boa, isso é que nos interessa, é para isso nós vamos num restaurante, não é? É para nós interessante constatar que a quantidade de vezes nessas avaliações que são feitas, em que são avaliados os espaços, não é? A casa-museu, etc., mas a quantidade de vezes em que é elogiado o trabalho deles é muito significativo. Então é sinal de que nós estamos a fazer alguma coisa certa e que eles estão a acertar no trabalho que eles desenvolvem. Para mim é muito importante que eles percebam o quanto é importante o trabalho que eles fazem, não é? O quanto é significativo e o quanto é especial e o quanto é difícil. Não é para todos. Então, o processo de formação ele é trabalhado inicialmente de forma com muito cuidado e depois é continuado. Nós tivemos as nossas equipas já envolvidas em formações de línguas, de mediação em museus, já tivemos cursos de mediação em que eles participaram, já tivemos cursos de acessibilidade em que eles também perceberam a acessibilidade comunicacional, a atitudinal, não é? A forma como nós recebemos esse público com necessidades especiais. Tudo isso para nós é importante e nós sempre que existe a possibilidade de lhes permitirmos essa formação, nós na formação fazemos questão, na medida do possível, de permitir que eles agreguem, porque sabemos que, para além de agregar a eles, agregam-nos a nós enquanto educativo e enquanto instituição. Então é este o desafio. Desculpem esta iluminação aqui que vai e vem, porque no hotel onde eu estou não é um hotel propriamente dito, é municipal, um problema de abastecimento aqui elétrico, e estas luzes estão piscando, não é? Umas vezes eu estou mais às escuras e outras vezes mais às claras, mas eu gostava também de ouvir o testemunho da Bárbara e do Mateus sobre como é que eles encararam esse... eu costumo brincar que eu sou muito chato, eu repito muitas vezes as mesmas coisas, não é? Falo muito das minhas experiências pessoais, de forma a tentar torná-los melhores profissionais. Eu quero que as pessoas que passam pela nossa equipa tenham, de facto, uma experiência diferenciadora e que eles, quando vão para a sua vida profissional, estejam em destaque em relação aos competidores, não é? Pelo facto de terem tido essa experiência na Fundação. Mas eu gostava, se possível, de passar a palavra para a Bárbara e para o Mateus, para eles dizerem se eu estou a falar a verdade ou se eu estou aqui a tentar enganar o público que nos está a assistir. Gente, boa tarde. Sobre esse processo nosso formativo, primeiro a gente, como o Francisco já havia mencionado, a gente adentra nas obras de Freire, né? E, primeiramente, antes das ações educativas, a gente aprende sobre a casa-museu e tudo que a gente estuda, a gente também complementa com a fonte que a gente vai buscar e a gente se reúne para ver se tem coisas que fazem sentido adicionar ou não. E para as ações educativas, cada uma a gente foi fazendo, né, devagarzinho.
já que a gente abrange uma temática, muitas temáticas, né, no caso, a gente se apropria com os conteúdos que tangem a Casa Museu em si, depois passa para uma aproximação educativa, lê o material, estuda, treina, aplica, quando a gente sente que aquilo foi abrangido de forma ok, né? Quando foi plenamente atingido, aí a gente passa para uma próxima, e aí nessa etapa, sabe, seguindo essa escadinha, a gente vai conseguindo abranger várias ações educativas que permitem ser atingidas, né, a partir do conteúdo base, que é a Casa Museu, a obra de Gilberto Freire e o entorno da nossa instituição, né? Com certeza. E a gente também sempre adapta, né, a visita à casa com a ação educativa. Então, nunca vai ser a mesma... Primeiro que nunca vai ser a mesma visita, porque o processo de mediação em si, ele é sempre único, né? Todas as mediações, elas serão diferentes, mas diferente no sentido de que, associado à ação educativa, a visita à casa museu, ela é sempre associada àquela temática, seja ao recife sobrenatural, seja ao sítio ecológico, por exemplo. Isso. Obrigada, gente. Muito instigante. Acho que nós temos Realmente perguntas, né, do chat. Isso. Está sendo um prazer ouvir vocês. Está sendo incrível ouvir todos esses relatos e experiências e todo esse lado profissional, né, que é o nosso lado da educação. Temos uma pergunta aqui para a Simone, que é da Ana Beatriz. Ela gostaria de saber o seguinte: de que forma tem sido feita a revisão das conhecidas joias crioulas dentro da exposição? Vocês utilizam etiquetas, legendas? Para Simone. Então, Beatriz, mas a gente está em processo, né? Como eu falei, a gente começou formalmente, né? Porque ao longo do tempo, na narrativa do serviço educativo, isso já está consolidado há um tempo. Mas, desde o ano passado, nesse processo de requalificação museográfica e museológica empreendido pelo museu, com assessoria, consultoria da Tecnomuseu, empresa especializada em museologia, a gente está fazendo uma reformulação institucional, né? De vários setores, né? Setores que não vale a pena. Então, com relação a essas narrativas, ela já está funcional junto ao serviço educativo. Essa questão, a gente já tem um projeto museográfico que está em fase de finalização e posterior captação, porque tudo isso a gente sabe que gera custos, né? Então, a gente tem e vai fazer, inclusive utilizando pontualmente algumas tecnologias atuais para dar um suporte maior a essas narrativas museográficas, porque nossa última reformulação foi 2000, então tem um tempinho para poder se fazer essa atualização. Então, isso está em processo, mas isso já está implementado dentro desse circuito. Acho que foi só isso, né, que ela falou, não falou mais nada não, né, Carlos? Foi só isso. Sim, ela foi só sobre essa questão mesmo das joias, não é? E da questão da manutenção dos procedimentos em relação à apresentação e aos cuidados. Mais alguma pergunta do chat? Não tem nenhuma pergunta do chat mesmo. Estava vendo agora. Vou até atualizar para ver se não tem mais, mas acho que não. Francisco, Simone, Bárbara, Matheus, querem fazer alguma pergunta? Felipe, Carlos, Thaís, alguma questão? Acho que a Simone, o Francisco, o Matheus e a Bárbara trouxeram tantos dados, né, tantas informações, tantas contribuições. Enfim, eu acho que são tantos momentos de reflexão, né, para o nosso trabalho, para contribuir, inclusive nos nossos trabalhos, né, Cristiano? Nas nossas atuações, a gente vem falando o tempo inteiro da relevância da educação nas casas-museus,
e as falas da Simone e do Francisco, né, da Bárbara, contribuem cada vez mais, né, para pensarmos na importância e como é tão diversa, né, como o trabalho é tão diverso, como as atuações, enfim, todas as práticas são muito diversas. Que bom que a gente está conseguindo realizar esse bate-papo e aprender mais com vocês. Muito obrigado. Eu acho que a fala de vocês aqui ela vai ficar reverberando durante muito tempo, sabe? Por essa seriedade, esse comprometimento, né? Essa, essa delicadeza e essa preocupação com o processo, né? Como um todo. E eu acho que, né? Podemos, nesse momento, dizer um até logo, porque a gente esperamos que seja um até logo, né? Para que possamos continuar essas conversas, continuar essas, é, é, essa formação, né? Essa formação que é tão inspiradora. A gente falou tanto de formação, esse é um momento de formação, né? No qual a gente conhece, a gente se inspira, a gente é, entra em contato com outras realidades, né? E a gente se torna melhor, mais pronto, mais inspirado por conta do exemplo de vocês, né? E eu gostaria então de agradecer, né, imensamente a Simone Trindade, do Museu Carlos e Margarida Costa Pinto. Gostaria de agradecer ao Francisco Pereira, da Fundação Gilberto Freire. Gostaria muito de agradecer a Bárbara Miller e o Matheus por trazerem essa experiência, né? E agradecer demais ao Carlos, meu querido parceiro, a Thaís, o Felipe, né, a Ana Clara, a Carolina e ao Luiz, querido, que está aí, né, orquestrando as picapes para isso dar tudo certo. E finalizando o nosso encontro, né, da tarde de hoje, nós queremos agradecer imensamente a todas as pessoas que estiveram no chat acompanhando, a nossa querida audiência, e também agradecer ao patrocínio da Marsh McLennan, por meio do Programa Municipal de Apoio aos Projetos Culturais, o PROMAC, da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo. Agradecemos e convidamos a todas as pessoas para o próximo encontro. Então, acompanhe a nossa programação, acompanhe a programação da Fundação Gilberto Freire, do Museu Carlos Margarida Costa Pinto, e será sempre um prazer receber a todos, todas e todos. Uma boa tarde. Boa tarde e um até breve. Até breve.